Deus que eu consegui louvar a Deus, que esse louvor não é muito simples, né? E eu procurei ensaiar, não vou falar de problema, vamos falar de bênção, né? E nós temos que falar aquilo que nós queremos ver materializado na nossa vida. E quando a gente fala que está em festa, muitos perguntam, como festa, né? E hoje são duas festas, porque o Shabá é o quarto dos 10 mandamentos e é uma festa também. Todo Shabá nós temos que celebrar como uma festa ao nosso Deus. É um dia de descanso, um dia de descansar no Senhor, né? Então, hoje é Shabá, porque já houve a viração do dia, né? Toda sexta-feira nós celebramos o Shabá. E coincidiu com o terceiro dia dessa grande festa perpétua. Deus tem 7 festas que Ele estabeleceu. 3 são chamadas de grandes festas, né? E preste atenção que Deus é detalhista. Ele marca data, o porquê você vai celebrar, o motivo, né? Como você deve celebrar e que oferta você deve trazer. Nosso Deus é detalhista e nós lemos em Levíticos, Vaikra 23:2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. Aí Deus fala uma frase que é muito importante nós gravarmos. São estas as minhas festas. De quem são as festas? De Deus. Por muito tempo, todos os cristãos, seja a denominação que for, achavam que essas festas eram só dos judeus, porque só eles que celebravam. Mas não. São as festas do nosso Deus. E o que é filho de Deus tem que procurar obedecê-lo se quiser ser abençoado, né? Foi isso que o Espírito Santo falou comigo e meu esposo. A primeira vez que nós fomos a Israel, em 92, nós estávamos no Monte Carmel e o nosso Deus falou com ele e comigo ao mesmo tempo. Nós estávamos pedindo a Deus que colocasse no nosso coração amor pelo que Ele ama. Porque de nós mesmos nós não temos amor, não é? Então nós temos que pedir porque Deus dá com muita alegria. E Deus falou isso, resgatem as minhas festas. Resgatem os meus símbolos. Essa menorá aqui, por exemplo. Só quando apaga a luz que ela fica acesa, não sei porquê, ela é temperamental. Mas os símbolos todos são de Deus. E Deus mandou que nós resgatássemos. Na hora nós não entendemos nada. E continuou falando várias coisas que era para nós fazermos, não é? Meu esposo, que era recém-convertido, nunca havia lido a Bíblia, estava começando. Eu, que nasci em berço batista, tradicionalíssimo, lia muito a Bíblia. O batista daquela época, pelo menos, lia muito a Bíblia. A gente fazia concurso bíblico. E decorava muito. E eu nunca tinha reparado que essas festas é para o Filho de Deus celebrar. Só quando nós fomos e Deus falou conosco. E nós fomos justamente celebrar uma festa lá na Embaixada Internacional Cristã em Jerusalém. Eu nunca havia reparado. E Deus ama tudo o que Ele faz. Deus ama a natureza. E Deus ama você e eu. Você crê que Deus ama você? Ele ama tanto que Ele quer que a gente esteja sempre com Ele. Quer que a gente celebre suas festas. Creia que se tem alguém que nunca vai decepcionar você, e vai amar você do jeitinho que você é, com todas as suas virtudes, eu não vou falar defeitos, todas as virtudes, é Deus. Porque Ele olha para nós
E Ele nos vê como Ele nos criou, perfeitos. Ele não vê nenhuma imperfeição em nós. E Ele nos acha lindos, inteligentes. Então, é isso que você tem que ter no seu coração. O que Deus vê, não o que vem na sua cabeça, não o que os outros falam, né? E, estudando símbolos e festas, eu acabei escrevendo um livro que todos sabem. Foi em 2002. E esse livro eu relato as festas, explico de maneira bem didática. Aí a série desse livro, a primeira edição, acabou. Então, em 2012, nós relançamos, ainda deve ter na lojinha, eu creio, não sei se ainda tem, mas aí Maurício, meu filho, o apóstolo, ele participou também e foi dando as experiências que ele teve com as festas, e são experiências muito interessantes, né? Mas, se quiser, você leia, não vou, porque não é o tema de agora, senão a gente vai atravessar o Jordão. E, logo depois que meu esposo e meu filho se converteram, nós fomos celebrar a primeira Páscoa nossa, do jeito que Deus mandou. Porque antes nós celebrávamos o quê? O que a gente celebrava antes de saber? Domingo de Páscoa. Vocês concordam comigo? Todos que não conhecem, não tiveram os olhos espirituais abertos para entender que Deus marcou um dia certo para a festa. E não é domingo. Isso aí vem vindo, não vou dizer nome de nenhuma denominação, mas eu celebrei muito domingo de Páscoa na Igreja Batista. Até que meus olhos se abriram, aí eu não celebrei mais. Eu celebro no 14º dia do mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário que Deus estabeleceu também, né? E Maurício, que vocês sabem que ele brinca bastante, né? Ele falou assim, mas isso é Páscoa, não é domingo. Aí era um jantar. Ele disse, eu nunca jantei na Páscoa, né? Sempre tem o culto, tudo. Eu já tenho alguma coisa estranha. Aí, as comidas também. Quem aqui já nunca celebrou Páscoa conosco? Todo mundo já celebrou Páscoa? Glória a Deus. Então, vocês sabem que tem comidas específicas. As ervas amargas, o barro. E cada coisa que tem na mesa, a gente vai explicando para que todos comam com entendimento. Porque foi Deus que mandou que fizesse assim, desde a primeira celebração de Pêssah. Onde foi que o povo celebrou Pêssah pela primeira vez? Ninguém sabe ou está todo mundo tímido? Filho de Deus não é tímido. Onde foi? No Egito. Não foi no Egito que foi celebrada a primeira Pêssah? E foi lá que Deus mandou que passasse o sangue na porta, o sangue do cordeiro, e tudo bem explicadinho, como é que era para fazer? Para não morrer os primogênitos. E nenhum primogênito dos hebreus morreu. Então, Maurício começou a falar assim, mas isso é Páscoa, mãe? Eu falei, Maurício, não me faça passar vergonha. Porque ele brinca muito, fala muito, né? E ele falou assim, nossa, esse povo fala enrolado, porque as orações eram feitas em hebraico. E aí ele ficou muito bravo, porque ele era membro da igreja metodista, lá em Pinda, era professor dos jovens. E ele falou, puxa vida, nós estamos sempre celebrando errado, então? Eu falei, filho, Deus perdoa o tempo da ignorância. Então, daqui para frente, vamos celebrar como Deus mandou, né? Enquanto a gente não conhece, Deus releva. Mas depois que conhece e a gente não quer fazer, é uma opção.
Mas, por não obedecer, nós deixamos de ser abençoados também. Nós podemos fazer do jeito que quisermos, né? Agora, o Maurício agora está fazendo umas lives tremendas sobre tempos e estações, falando sobre as festas. Em vários profetas, né? Ageu, Zacarias, e deixa eu ver se eu leio aqui, que ele foi falando, eu anotei, agora não sei que lugar que está aqui, que eu pedi para a minha nora copiar esse negócio, ela pôs a letra pequenininha. Aí eu estou fazendo assim para ler, né? E depois dos 20 acontece isso, né? A gente começa a precisar de óculos para ler. E, então, nos livros dos profetas da Antiga Aliança, todos estão escritos sobre todas as festas, inclusive esta, Sukkot, que é a terceira. Vocês viram que entraram com aqueles estandartes. Cada estandarte daquele representa uma das 12 tribos de Israel. Nada é feito por acaso. Por que dançaram com as bandeiras? Obviamente não dá para dançar com as bandeiras de todos os países, né? Mas porque no profeta Zacarias está escrito que vai chegar um tempo que todas as nações vão ter que subir a Jerusalém para adorar o grande rei. Quem é o grande rei? Ninguém sabe. Olha, vocês são tão educados que está difícil. Eu quero que fale o nome de Jesus em hebraico, vamos ver quem sabe. Yeshua, o nosso Salvador, que Yeshua é Salvador em hebraico, e Jesus é judeu. E nós vamos casar com um judeu. Então, essas 3 festas, Páscoa, Pentecostes, que é Shavuot, Tabernáculos, que é Sukkot, elas são de Deus, têm dia certo, maneira certa, e nós devemos sempre levar ofertas, como você e eu fizemos, trouxemos oferta no altar, não é? A Páscoa já aconteceu. Por que já aconteceu? A primeira foi no Egito, e a segunda, que foi o acontecimento, foi em Israel, porque o nosso amado Yeshua morreu e ressuscitou durante uma celebração de Pêssah. Porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Antes dele, fazia-se muitos sacrifícios de animais, para com aquele sangue cobrir o pecado das pessoas. Mas, depois que Jesus veio, não precisou mais matar animais. Inclusive, o templo foi destruído no ano 70. Vocês lembram como é que fazia para você ter seus pecados perdoados quando Jesus ainda não tinha vindo? Você pegava o seu animalzinho de estimação, punha a mão na cabecinha dele e declarava todos os seus pecados, transferindo para aquele animalzinho. E ele morria no seu lugar. Então, por isso que Jesus é chamado de Cordeiro Pascal. Porque ele morreu como os animais antes morriam. Mas ele é o Cordeiro perfeito, Filho de Deus que despiu-se da sua glória, para vir como você e eu, mas ele nunca pecou, e se deu por amor a nós. Não existe maior amor que esse. E o nosso calendário, que nós usamos aqui, qual é? No Brasil, é o gregoriano. Foi o Papa Gregório VIII, no ano de 1582, que ele mandou elaborar esse calendário que nós usamos. Hoje é dia 18, né? De outubro. E ele é solar. Mas o calendário que Deus estabeleceu é lunar,
e segue as fases da lua. Então, são diferentes. E nós temos que celebrar a Deus com entendimento. Por isso que eu estou explicando só o básico do que Deus deixou, né? E quando o povo saiu do Egito, ele era escravo. 400 anos eles foram escravos. Quer dizer, eles não foram durante os 400 anos. Enquanto José estava vivo, eles ainda não eram escravos, né? Mas depois morreu José, começou, em 400 anos, morreu muita gente. E aí eles passaram a ser escravos. Mas Deus, com mão forte, tirou seu povo do Egito. Aí o que aconteceu? O povo mal chegou assim, já tinha o mar vermelho para atravessar, já começaram a reclamar e acusar Moisés. Será que não tinha túmulo lá no Egito para você trazer a gente para morrer aqui? E tudo eles reclamavam. Moisés clamava a Deus, Deus resolvia o problema. Daqui a pouco tinha outro problema. Que problema, enquanto nós estivermos aqui na Terra, vai ter problema, viu? Essa é a triste notícia. Mas a boa notícia é que se você confiar em Deus e buscar Deus, Deus dá a solução para você. Pode não ser do jeito que você quer, na hora que você quer, mas Deus sempre tem solução para nós. E eu sempre costumo dizer, foi mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do coração do povo. Porque eles viveram tanto tempo lá que eles amavam todas aquelas coisas. Até os deuses, tanto que mandaram fazer o bezerro de ouro, né? E agora nós já estamos para falar na parte histórica. A festa de Sucote é para ser celebrada por quantos dias, você sabe? 8 dias. Festa de Deus não é de um dia, meio período, não são 8 dias de celebração. Hoje é o 3º. Eu não sei na sua casa se você celebra, mas lá em casa, desde o primeiro dia, tem um açucar bem grande lá no terraço do Benjamin. Nós estamos orando juntos, tomando a ceia, fazendo as orações e celebrando a Deus essa festa que é dele, né? E acontece no 7º mês do calendário hebraico. Esse ano começou no dia 16 de outubro, na viração do dia, e hoje é o 3º dia. E onde que está escrito isso na Bíblia? Em Levíticos, Vaikra 23, 33 a 36. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Porém, aos 15 dias do mês 7º, Tisrei, é o nome do mês, né? Quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. O primeiro dia e também o 8º dia haverá descanso solene. Quer dizer, o primeiro e o 8º dia você precisa descansar e adorar a Deus. Eu peço sempre que Deus ligue o meu espírito com o espírito dele, como Jesus fazia, para poder saber o que Deus quer. Somente assim. Todos aqui já entregaram a vida para Jesus, não é? Então você tem o Espírito Santo habitando em você. Todo dia peça que o seu espírito religue-se. Quer dizer, ele está ligado em Deus, mas peça que ele se ligue como o de Jesus se ligava com o Pai. E Jesus falava, eu não faço nada de mim mesmo. Se o nosso espírito não estiver religado com Deus, a gente acaba fazendo aquilo que a gente acha que deve fazer. Então, uma das coisas que eu aconselho é nas suas orações fazer isso. Religar o seu espírito todo dia no Espírito de Deus Pai, né? Sucote relembra a vida errante do povo. Fale assim, vida errante.
Quer dizer, eles saíram, começaram a andar, mas não sabia quando que ia chegar, né? E durante 40 anos eles estiveram no deserto. Eles poderiam ter chegado muito antes, mas como o coração deles era muito duro, não conheciam Deus, e desde o início eles só reclamavam, eles ficaram 40 anos. Tem gente que faz muito tempo que está esperando uma bênção e não aconteceu ainda. Comece a pedir a Deus que mostre por quê. Se não é em algum ponto que você reclamou e não pediu perdão, alguma coisa pode estar impedindo, né? Ou então pode não ser isso, pode ser que não é o tempo de Deus ainda. Porque Deus tem o tempo dele e ele não acelera nem atrasa, viu? Não é porque a gente fica falando, que Deus vai acelerar o horário dele. E quando nós obedecemos, como você e eu estamos obedecendo hoje, celebrando as festas de Deus, as bênçãos nos acompanham. E nós lemos isso em Deuteronômio 28, que quando você obedece, você é abençoado. Quando você desobedece, você é amaldiçoado, com enfermidades e com tudo quanto é coisa que a gente não quer na nossa vida, né? E por estarmos celebrando, todos nós aqui estamos sendo abençoados. Você pode não estar vendo nada ainda, mas você vai ver. Porque é a palavra de Deus e ela não mente, né? E como é que nós devemos celebrar essa festa? 6 pontos marca a celebração de Sucote. É sempre no fim das colheitas, dos cereais e dos frutos, né? Os cereais iriam para os celeiros e os frutos suculentos coroavam todo o trabalho do agricultor, né? E temos que lembrar da peregrinação do povo para não cometer os mesmos erros. Eu não gosto muito de falar assim, mas tem um ditado que diz que quando a gente vê o vizinho fazendo assim, sofrendo alguma coisa, temos que pôr a nossa barba de molho, né? Isso aí é ditado muito antigo, acho que ninguém nem conhece. O Benjamin que fala, vovó, você tira cada coisa do baú que a gente não sabe o que é. Você é da minha época, né? É o que eu ouvia falar, né? Quando a gente vê que não está dando certo, não faça a mesma coisa. Comece a orar e pedir que Deus mostre o que é para fazer, né? Para poder ser abençoado. Lembre-se, no deserto, alguém aqui já esteve num deserto? Eu já estive. Você esteve no deserto do Chile, né, Moche? Acho que é Atacama que chama, né? Eu nunca fui ao Chile, mas conheço as histórias de lá. As profetas Naira e a Dedeia também, que estiveram lá, foram também ao deserto? Não, sorte de vocês. O deserto é um lugar muito inóspito. É um lugar que, de dia, o calor é tão intenso que, além de você se hidratar bastante, tem que estar bem coberto. Cabeça, tudo. Tomar muita água e ter cuidado com as tempestades de areia. Porque a tempestade de areia parece aquele pó de arroz de antigamente, bem fininho. Se você não colocar algo assim no rosto, você se afoga com aquela areia. E o calor é insuportável. E nós lemos que Deus, de dia, colocou uma nuvem para proteger o povo do calor. E à noite o deserto é muito frio. E Deus colocou o quê para proteger o povo? Uma coluna de fogo. Veja o cuidado do nosso Deus. E assim como Ele cuidou daquele povo naquela época, Ele está cuidando de você e de mim. Eu creio que Deus está cuidando de cada um aqui de maneira muito especial, mesmo os que não puderam estar aqui hoje. E principalmente, o pastor Wagner até já falou logo no início,
a presença dele tem que ir conosco sempre, não só nas festas, mas principalmente nas festas. Ele se faz presente. Que um portal se abre toda festa, ligando céu e terra. Por isso que nós dizemos que o céu invade a terra. Você pode não estar vendo, mas tem muitos anjos aqui e tem o nosso Deus aqui presente, porque a festa é dele, e ele vem para celebrar com os seus filhos, né? E o ponto mais importante que você e eu temos que meditar com muito carinho, muita atenção, é que as duas primeiras festas, Pessa e Sukkot, e Shavuot, que é Pentecostes, já se cumpriram. Só essa aqui que não se cumpriu. E qual o objetivo? O que vai acontecer nessa festa? O casamento do Cordeiro, que é Yeshua, com a sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Quando eu falo sua igreja, nós, não é o MCI. São todos aqueles, esteja nesta ou naquela denominação, que realmente são filhos de Deus. Que só Deus conhece o coração de cada um. Então, nosso noivo vem buscar a sua noiva, que são todos aqueles que estão como aquelas virgens prudentes, com a lâmpada cheia de azeite. Se nós não estivermos buscando Deus diariamente, a nossa lâmpada se apaga. Aliás, eu até perguntei por que a lâmpada fica apagada, parece que só quando apaga a luz que acende esse tipo de lâmpada, né? Mas o azeite em nós, que é a presença do Senhor, nos enchendo da palavra diariamente, de louvores para o nosso Deus, tem que ser contínuo para ficar como aquelas 5 virgens prudentes, porque ele virá numa hora que nós não esperamos. Eu ainda pergunto assim, e se for nesse tabernáculo, você está preparado? Porque nós estamos só no 3º dia. Tem mais 5. Ele pode vir nesse tabernáculo. Ou pode ser no ano que vem. Nós não sabemos, mas o importante é estarmos preparados, seja hoje, amanhã, o ano que vem, ou a hora que nós tivermos que partir, nós temos que estar preparados. Filho de Deus tem que estar sempre preparado. E muito importante, eu falo sempre assim, além de você pedir perdão dos seus pecados todos os dias, né? Perdoe logo. Não espere amanhã para perdoar a pessoa. Machucou você hoje? Ainda está doendo muito, mas perdoe. Porque se você não perdoar, os seus pecados também não vão ser perdoados. Não é o que nós oramos no Pai Nosso? Então, uma das maneiras de nós nos prepararmos é pedindo perdão dos nossos pecados e perdoando sempre. Podem fazer o que quiser para nós. Não vai ser nem metade do que fizeram para Jesus, né? E uma das coisas que essa festa manda que faça é que a gente arme uma sucá, uma tenda como essa. Fica linda, né, a tenda? Para você lembrar que nossos irmãos no deserto moravam em tendas. Por quê? Eles estavam num lugar, Deus falava com eles, e eles só podiam sair quando a nuvem subisse. Aí eles podiam levantar acampamento. Era muita gente. Vocês já viram, eu quis colocar uma figura, mas eu sou péssima para isso, eu não sei mexer muito com esse tipo de tecnologia atual, né? E vocês já viram um tabernáculo, né? Porque nós tínhamos aqui em algum lugar, não sei onde que ficou, e as tribos ficavam 3 em cada lugar do tabernáculo, na frente, nos lados e atrás.
elas poderem levantar acampamento, tinha que ser em ordem, porque nosso Deus é ordeiro. Então, usava o quê? O chofar. De acordo com o toque do chofar, cada tribo sabia se era a vez dela de se preparar e levantar para começar a sair. Então, tudo bem organizado, porque você imaginou uma multidão levantar tudo ao mesmo tempo, ficar uma confusão? Deus é ordeiro e Ele orienta tudo com antecedência, né? E não fique preocupado com os problemas. Eu tenho certeza que se eu mandar levantar a mão, falar alguma coisa, grande parte que vai levantar que está passando muitas lutas. Todos nós estamos passando lutas, né? Mas isso não é nada perto do que nós vamos viver na glória com o nosso Deus. E nós sabemos que na época, na década de 70, houve um grande avivamento, um grande derramar do Espírito Santo. De tempos em tempos tem, não é? Foi quando surgiu a igreja, os carismáticos na Igreja Católica. Então, dentro da Igreja Católica tem um grupo que é chamado de carismático, né? Esse grupo ora em línguas, profetiza, e as igrejas evangélicas, muitas também foram visitadas. Mas você só é visitado quando você dá lugar ao Espírito Santo. Eu já contei o testemunho do meu irmão Tomás, que ele foi usado por Deus para levar o avivamento para Ubatuba na década de 90. E ele orava em línguas assim quase que o dia todo, e desesperado pelas coisas espirituais. Mas o pastor da igreja que ele estava era contra. Ele só gostava da teoria, como muitos pastores, só lê a Bíblia, tudo, mas não quer saber do mover do Espírito Santo. Então, ele precisamos arrumar um lugar para a gente reunir, porque aqui na igreja o pastor não quer. Para onde que eles foram? Para o salão da Igreja Católica. Então, amados, nossos irmãos católicos, tem muitos ali que confiam mais em Deus e buscam do que muito evangélico. Então, sempre só vamos falar bem de todos. E não criticar, não, mas eles têm imagens. E quantos de nós idolatramos tantas coisas que não é o nosso Deus? Não é verdade? Então, eu estou fazendo essa reflexão, porque eu quero estar com todos vocês no céu, viu? Eu quero que a gente more tudo pertinho um do outro, porque aí vai ser fácil a gente visitar o outro. E olha, a rua é tudo de ouro, hein? Maurício, que já esteve mais de uma vez lá, disse que é tremendo andar nas ruas. E não é um ouro igual esse nosso aqui. Então, toda festa tem bênçãos. Você crê nisso? Então, eu gostaria de profetizar as bênçãos dessa festa sobre a vida de todos que aqui estão e os que não puderam vir, os familiares, né? Então, se você puder ficar em pé, porque muitas vezes a pessoa não pode, está com criança no colo, fica tranquila. Você recebe do mesmo jeito. Eu vou falar a bênção e você diz amém. Mas não fale aquele amém assim, amém. Por favor, fale amém. Tá bom? Vamos lá. No nome santo de Yeshua, celebrando essa festa do nosso Deus, eu profetizo sobre mim, minha família, sobre você, sua família, e todos que são desse ministério não estão aqui, mas vão receber também onde quer que estejam, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém. Glória a Deus. Está todo mundo pronto para subir. Profetizo saúde física na alma, eliminando todo tipo de enfermidade psicossomática. Amém. Prosperidade no espírito. Amém. Prosperidade no trabalho secular. Amém.
solução de problemas que parecem não ter fim. Nosso justo juiz entra com providência nas causas da justiça. Nosso Deus abre nossos ouvidos espirituais para ouvirmos sua voz. Nossa mente é limpa de todo pensamento que não vem do nosso Deus. Nossas emoções se alinham com a emoção de Yeshua. Agora, eles vão projetar uma frase que eu quero falar junto com você. Não quero falar e você dizer amém. Dá para pôr a última frase? Isso. Começa pela fé. Vamos declarar comigo? Eu estou atrapalhando aqui? Não? Então fala. Pela fé, tomo posse de todas as bênçãos que nosso Deus liberou para este novo tempo. Amém e amém. Glória a Deus.